Este programa é livre para todos os públicos. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do programa Em Cada Caso Uma Escola. Programa idealizado pela Prefeitura Municipal de Rosário, planejado e executado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os professores da Rede Municipal de Ensino. Pessoal, estamos trabalhando para você, aluno, poder estudar tranquilamente no conforto e segurança de sua casa. Por isso, pegue lápis, borracha, caneta e caderno e se ligue na telinha para que juntos possamos aprender conceitos fundamentais de matemática. Eu sou o professor Oséias, do Colégio Militar 2 de Julho, Unidade Januário Carvalho, e estarei trabalhando esta e as próximas videoaulas de matemática para os alunos do 4º e 5º ano. Na aula de hoje, iremos trabalhar o conteúdo de frações, decimais e porcentagem. Então, a meta é apresentar o conceito de porcentagem e suas aplicações no cotidiano, tendo como objetivo aplicar o conceito de porcentagem, transformar frações em taxa percentual, comparar as taxas na forma percentual com a forma fracionária e resolver problemas de porcentagem envolvendo lucros, prejuízos, descontos, entre outros. A porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente é utilizada em todas as áreas, quando queremos comparar grandezas, estimar crescimento, expressar uma quantidade de aumento ou desconto de preço de alguma mercadoria. Vemos porcentagem a todo momento e mesmo quando não percebemos, estamos fazendo uso dela. Pessoal, a porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Ou seja, vocês viram no conteúdos anteriores da aula do professor Zé Mário a questão de frações. Então, a fração, ela combina-se duas partes. A parte superior, chamada de numerador, e a parte inferior, chamada de denominador. Então, quando o denominador é 100, nesse caso aqui a gente pode representar com porcentagem. Porcentagens são chamadas também de razões centesimais ou percentual. A porcentagem costuma ser indicada pelo símbolo, como vocês podem ver, por este símbolo, onde se lê porcento. Podemos representar uma fração na forma fracionária, decimal ou acompanhada do símbolo porcento. Então, pessoal, aqui como exemplo a gente vai ver o 4 com o símbolo da porcentagem, é uma das formas de representações. Temos 4 sobre 100, é a forma fracionária, e ainda temos 4,0, e ainda temos 0,4 centésimos, que é a representação decimal. Tudo bem? Esse número aqui, ele nada mais é do que a razão, ou seja, o resultado dessa divisão aqui, entre 4 sobre 100. Ou seja, 4 dividido por 100. O dividendo aqui é inferior ao divisor. Então, acrescenta-se um zero aqui e outro aqui. Mesmo assim, a gente observa que o dividendo ainda é inferior ao divisor. Se acrescenta mais outro zero aqui e outro aqui. E aí a gente consegue ter aqui o 400, que sim, é divisível por 100. E aí 400 por 100 vai dar 4. Então, 0,04 centésimo é a representação decimal de 4%. As porcentagens podem ser utilizadas quando queremos expressar que uma quantidade é parte de outra. Por exemplo, imagine que você andando no centro de Rosário, com sua mãe ou com seu pai, observa um carrinho ou uma boneca na vitrine de uma das lojas que custa R$100. Ao adentrar na loja, seu pai e sua mãe percebem que existe uma promoção com desconto de 5% sobre o valor do carrinho da boneca, que custa R$100, se o pagamento do mesmo for feito à vista, ou seja, com dinheiro em espécie. Então, a gente precisa calcular para saber quanto é que equivale esse 5% de R$100. Vejamos. Então, a gente vai fazer o cálculo para entender quanto é que equivale 5% de 100 para saber a questão do desconto. Pessoal, o valor total da mercadoria, ele é R$100. Ou seja, ele é o valor cheio, 100%. À vista, eles vão dar
5% de desconto. E o que a gente vai calcular aqui é para saber justamente o valor que corresponde a 5% de R$100. Aqui a gente vai aplicar uma regra de 3, e vocês já têm conhecimentos básicos. Então, fazendo a multiplicação da cruzada, então, x vezes 100 é 100x, igual a 100 vezes 5 dá 500. Isolando os termos, x é igual a 500, 100 está multiplicando pelo x, volta dividindo. Cancela um zero aqui, cancela outro zero aqui. Então, 5 sobre 1, x é igual a 5. Ou seja, o desconto de 5% são R$5. Então, o total a ser pago pelo objeto, que custava R$100 no preço inicial, ao final vai sair por 95. Aí você me pergunta, professor, mas se o desconto fosse 10%, seria R$10, seria a 10ª parte de 100, porque esses R$100 a gente dividiria em 100 partes e o desconto seria as 10 partes desses 100. Se fosse 20, seria R$20. E se fosse 50, seria R$50. A gente já sabe que o símbolo de representação da porcentagem é este, e que ele representa quando a gente quer falar principalmente no desconto ou do acréscimo de uma determinada taxa. Exemplo de como vemos no dia a dia o uso da porcentagem. A gasolina aumentou 3%, os juros da poupança está 0,41%, à vista você tem 12% de desconto, a prazo você tem 7% de acréscimo, se atrasar a conta a pagar será acrescido 5%. Então, corriqueiramente, nos deparamos com situações que envolvam cálculos com percentual de porcentagem. Então, pessoal, aqui a gente vai analisar um pouco sobre a questão da história da porcentagem, de quando ela teve se início a sua utilização. Apesar de ser muito habitual o uso dela atualmente, a sua origem é remota de tempos bem mais antigos. Então, um pouco sobre a história. A porcentagem passou a ser utilizada no final do século XV, em questões comerciais, com o cálculo de juros, prejuízos e impostos. A ideia, porém, teve origem muito antes, quando o imperador romano César Augusto estabeleceu o imposto sobre todas as mercadorias. A taxa era 1 sobre 100. Outras taxas romanas eram de 1 sobre 20, sobre cada escravo libertado, e 1 sobre 25, sobre cada escravo vendido. Sem reconhecer porcentagem como tal, os romanos usavam frações facilmente redutíveis e centésimos. Então, como a gente pode perceber um pouco aqui na história, é que ela é bem mais antiga do que a gente tem possa imaginar. Então, já que a gente fala um pouco sobre porcentagem, a gente já pode ir a questão de trabalhar um pouco sobre a questão do conceito. Então, vamos lá. Como é que pode ser definido porcentagem? Porcentagem pode ser definida como uma fração na qual o denominador é igual a 100, ela expressa uma razão entre um número qualquer e o número 100. Por isto, usa-se o termo porcento, ou seja, dividido por 100. O símbolo porcentagem é este, a qual a gente já tem conhecimento. Em alguns livros você pode encontrar também a palavra percentagem, que é sinônimo de porcentagem. O símbolo porcentagem indica quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes. Por exemplo, a gente observa aqui um quadrangular dividido em 100 blocos, a qual 32 estão com cores diferentes. E aí a gente pode representar a diferenciação desses 32 no meio de 100 da seguinte forma: 32 sobre 100. E aí lembra-se da nossa representação anterior, a gente ainda pode representar na fração decimal e na fração fracionária. Então, 32 sobre 100 é a representação fracionária, 32% é a representação por cento, com o símbolo da porcentagem, e 0,32 centésimos é a representação decimal. No próximo slide, a gente vai abordar um pouco sobre a questão das duas faces da moeda, representando a porcentagem. Como dito anteriormente, a porcentagem pode ser considerada uma razão cujo denominador é 100, correto?
Portanto, se a porcentagem apresenta-se desta forma, podemos simplesmente simplificar esta fração e colocá-la na forma decimal. Veja os dois exemplos a seguir. Então, a gente vai pegar qualquer valor que esteja dividido por 100 e transformar na questão da representação decimal. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. 25%. Então, se é 25%, nós já sabemos que é 25 sobre 100. Se você fizer essa divisão, vai encontrar 0,25 centésimo. 0,25 centésimo é, portanto, 25%. Então, pessoal, 50% é igual a 50 sobre 100, que equivale a dizer que 50 sobre 100 é igual a 0,50 centésimo. Logo, 0,50 centésimo é igual a 50%. Então, vamos aprender um pouco a calcular sobre a taxa de porcentagem. Para o cálculo de taxa de porcentagem, você pode usar o método de regra de 3 simples. A técnica de regra de 3 simples é aquela em que nós conhecemos 3 dos 4 valores, a qual a gente utiliza para achar o quarto, que é uma incógnita. Suponha que você tenha dois valores, A e B, sendo que A corresponde a uma parte do valor de B. Ou seja, vamos comparar aqui na laranja, que o A seria essa parte e o B seria o todo, aqui é a laranja completa. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma laranja, B é a laranja e A é um pedaço, ou vários destes. Como B é o valor inteiro, ele é considerado 100%. A é a parte, então é a porcentagem do valor de B que você quer descobrir, que vamos representar com a letra C. Vamos imaginar aqui, então, A sobre B vai ser igual a C, que é o valor que a gente quer, a taxa que a gente quer encontrar, e aqui o 100%, que é o valor inteiro, ou seja, a laranja completa. 100% sempre será relacionado ao valor inteiro, por uma razão conceitual. Como você já aprendeu nesta aula, a porcentagem é uma razão de um valor qualquer sobre 100. Logo, 100% será uma fração em que o numerador será igual ao denominador, gerando resultado igual a 1, o que é o mesmo que o inteiro. O que isso quer dizer é que, nesse caso, se você tiver no numerador 100 sobre 100, logo a gente vai ter 100 sobre 100 é igual a 1, ou seja, ao inteiro. A partir daí, qualquer outro valor que esteja sobre 100, a gente vai dividir e vai encontrar a parte que corresponde para completar e chegar até o valor cheio, ou seja, ao valor inteiro. Então, pessoal, para representar essa representação de regra de 3, vamos analisar o seguinte exemplo. Veja no exemplo a seguir como aplicar este cálculo. Joaquim tem um carro com motor flex, aquele que se pode abastecer com álcool e gasolina. No tanque, há uma mistura de álcool e gasolina, num total de 65 litros. Ele sabe que na última vez que encheu o tanque, colocou 39 litros de álcool. Quantos por cento de tanques de Joaquim estão com álcool? Bora lá, presta atenção na situação. O valor de A será a quantidade de álcool no motor, 39 litros. O valor de B é a quantidade total de combustível, ou seja, álcool mais gasolina, que tem um total de 65 litros. O valor de C será a porcentagem que Joaquim deseja saber. Ou seja, quanto por cento corresponde ao valor que não está preenchido nem com álcool e nem com gasolina. Então vamos lá, apresentando aquela fórmula anterior, A sobre B é igual a C, que é a taxa percentual que estamos buscando, sobre 100. Sobre 100. Substituindo os valores, nós teremos 39 sobre o valor de B, 65,
que é igual a C, que é o valor que nós estamos procurando, sobre 100. Vamos aplicar a questão da regra de 3. Então, 65C é igual a 39 sobre 100, vai dar 3.900. Isolando 39.900 dividido por 65, nós vamos achar 60. Ou seja, 60% é o total do tanque de Joaquins cheios de álcool. Então, para se calcular porcentagem, podemos fazer principalmente de duas formas. Essa de regra de 3, que ela é mais simples e mais habitual de ser feita. Mas podemos fazer também de uma outra maneira. Então, o primeiro caso aqui, a gente vai calcular 40% de 500. 40 de 500. Então, 40% na forma fracionária vai ser 4 sobre 100. Então, essa representação em porcentagem corresponde na representação fracionária 4 sobre 100. É igual, se a gente dividir aqui 4 sobre 100, fizer o cálculozinho aqui, (400 sobre 100, dividir por 100, vai dar 4. Então, 4 sobre 100 é 0,04 centésimo. Então, vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 500. Então 0,04 vezes 500 vai ser igual a 200. Ou seja, 40% de 500 é correspondente a 200. Uma segunda forma de se calcular 40% de 500 é você pegar (40 sobre 100) e multiplicar por 500. Então, 400 vezes 500, nós vamos achar 20.000 e dividir por 100. Cancela aqui e cancela aqui. Então, 200 dividido por 1 vai dar 200, ou seja, a mesma coisa. 40 de 500 corresponde a 200. Vamos observar mais um outro exemplo. Diz o seguinte: em uma clínica são necessários 120 pacotes de toalhas descartáveis por um mês. No entanto, a funcionária constatou que há apenas 10% da quantidade necessária. Quantos pacotes de toalhas faltam para completar os 120? Então, nós temos 120 pacotes no mês. Essa é a quantidade ideal para essa clínica. Porém, ela observa que dos 120 necessários, só existe no depósito 10% correspondente a esse valor. Então, ela quer saber a quantidade de pacotes de toalhas faltam para completar 120. Então, nós precisamos, de início, saber quantos pacotes existem, ou seja, corresponde a esses 10%. Então, vamos usar a regra de 3, que é mais fácil. Então, 120 corresponde ao todo, ao que de fato eles precisam no mês. Então, a 100%. E 10% é a quantidade que a funcionária observou
que existe no depósito. Então a gente vai colocar um X aqui, porque a gente não sabe qual é o valor que a gente tem de toalha, porque ele está representado em porcentagem. Utilizando-se regra de 3, vamos lá, 100, olha isso, X vezes 100 dá 100x, 120 vezes 10, que é igual, 120 vezes 10 dá 1.200. X é igual a 1.200 sobre 100. Multiplicando, vai dividindo. Cancela, cancela. 12 sobre 1 é igual a 12. Então, só existe 12 pacotes. Ela quer saber a quantidade que falta para completar os 120. Então, você pega 120, subtrai os 12 que já existem. Então, 10 sobre 2, aliás, 10 menos 2 dá 8. 1 menos 1, abaixa 1. Então, faltam 108 pacotes para completar a quantidade que eles precisam no mês. Esse outro exemplo, ele pede para a gente representar as frações decimais em porcentagem. Então, ela está representada em frações. E aí a gente vai representar ela em porcentagem. Então, 4 sobre 100 é a mesma coisa de 4%. 18 sobre 100, representando com porcentagem, fica 18%. 42 sobre 100, representando na porcentagem, vai corresponder a 42%. E 50 sobre 100 vai corresponder a 50%. Beleza. No próximo exemplo, ele diz o seguinte. Em uma pesquisa feita na escola de Felipe sobre esportes preferido, dos 100 alunos que participaram, 55% disseram que gostam de futebol, 15% gostam de basquete e 30% gostam de natação. Então ele pede assim, represente com frações as porcentagens das preferências esportivas. Então 55 prefere futebol. E aí a gente vai representar na forma fracionária. Então a gente já tem a representação em porcentagem, 50%. Se nós formos representar na forma fracionária, vamos dizer que 55% dos que gostam de futebol é a mesma coisa, ou seja, equivale a 55 sobre 100. Assim como os 15% que preferem basquete estão representados na porcentagem lá, se a gente for representar na forma fracionária, vai ficar 15 sobre 100. E por último, os que gostam de natação, corresponde a 30%. Vai ficar o quê? 30 sobre 100. Ou seja, a cada 100 alunos da escola do Felipe, 30 pessoas preferem natação, 15 pessoas preferem basquete e 55, a maioria, vão preferir futebol. Tá bom? Essa é a representação fracionária, que corresponde a esses mesmos valores representados na forma percentual. Por último, vamos calcular porcentagem com o uso de dinheiro. Então, observe. Se você tiver 100 reais, 1%, você divide esses 100 reais em 100 partes, ou seja, 100 por 100 vai corresponder R$1, corresponde a uma parte de 100. Ou seja, R$1 com 1% de 100 vai corresponder a R$1. Aí ele pede agora com você, calcule. Então, 10% de 100 reais, ou seja, 10 partes de 100. Se uma parte corresponde a R$1, logo 10% que corresponde a 10 partes de 100 vai corresponder R$10.
25% de R$100 corresponde a R$25, ou seja, a 25ª parte de 100. 40% de 100 corresponde a R$40, ou seja, a 40ª parte de 100. E por último a gente tem 85%, vai corresponder a R$85. Para chegar a esses valores é muito simples. Como ele já disse, que R$100 corresponde ao todo, aos 100%. E aí a gente vai pegar qualquer outro percentual aqui, vamos usar o 10%, ser mais rápido aqui, 10%. Então, para saber, é aquela mesma regra básica que vocês vão utilizar de 3. Cruza, x vezes 100 dá 100x, que é igual a 100 vezes 10, dá 1000. Então, x é igual a 1000 sobre 100. Se vocês cancelarem o zero, vai ficar 10 sobre 1, que dá 10. Ou seja, 10% de R$100 vai ser R$10, certo? E por último, nós temos esse exemplo aqui, que ele pergunta assim: escreva as porcentagens na forma de fração e na forma decimal. Então, ele te dá 3%. 3% é a mesma coisa de 3 sobre 100. Se você dividir o 3 sobre 100, você vai achar 0,03 décimos. Ou seja, 3% é a mesma coisa de 3 sobre 100, ou 3% ainda é a mesma coisa de 0,3 centésimos. A mesma coisa aqui, ó, de 10% é 10 sobre 100, é a representação na forma de fração, fracionária, e na decimal nós vamos estar dividindo o 10 pelo 100 e vamos encontrar 0,10 centésimos. E por último aqui nós temos 50%, ou seja, na forma fracionária é 50 sobre 100, se você dividir você vai achar 0,50 centésimo. Dúvidas? Vocês podem acessar para ver e rever esta e todas as videoaulas do programa no YouTube, no canal da CEMED /Rosário. Por hoje é só, fique com Deus e até a próxima aula.